Bom, eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia em Efésios. Se você estiver anotando, espero que esteja. O título da mensagem é O Poder que Você Ignora. O poder que você ignora. Eu poderia dizer nós, mas a palavra você te confronta, então o poder que você ignora. Está lá em Efésios, nós vamos ler o capítulo 1, são 23 versículos. Por que eu estou fazendo um resumo? Eu te dei o título da pregação e eu te dei a passagem. Se tudo que eu falar, ainda assim, for somente palavras de alguém limitado que sou, não causar algum entendimento no seu coração e o Espírito Santo de alguma forma não trazer uma expectativa desse texto, você já tem tudo, o título e o capítulo. Tarefa de casa para a semana. Leia o capítulo, medite, se questione, porque o título eu já te dei. Jesus, por que eu tenho ignorado esse poder? E aí Deus vai falar com você. Entenderam? Uma dinâmica fácil. Por que eu digo isso? Porque eu vim hoje para adorar a Deus. Adorar a Deus. Algumas vezes vocês já me ouviram dizer aqui e eu quero que Deus me perdoe se isso for uma blasfêmia, mas sabe quando você só quer adorar a Deus? Sabe? Tem dia que você acorda querendo fazer tudo que você faz? Fala a verdade. Não, tem dia que não. Você quer fazer o oposto, né? E a gente está tão habituado, nós, como cristãos. Alguns aqui tocam, alguns aqui servem, e nós estamos habituados num círculo, ok? Vicioso, obrigado. Num círculo vicioso de vir à igreja ao domingo. Aí a gente faz o quê? Canta. Depois que a gente canta, aviso. Depois que a gente faz aviso, high five. O nome disso é liturgia e tá tudo bem. Não estou pregando contra isso, mas a gente entra num vício. E aí quando chega essa hora, adivinhe você. Talvez o seu coração não esteja querendo isso agora, mas a sua consciência sim. Vamos ver o que Deus tem para mim agora. Como se tudo que nós passássemos ao longo do dia ou durante esse culto fosse nulo. Isso não é uma repreensão, é só uma consciência para que a gente traga. E às vezes eu fico meditando com Deus. Este é um capítulo que eu li essa semana algumas vezes. Não tive entendimento sobre aquilo que eu estava lendo. Repeti algumas vezes. E ao longo da semana repeti de novo. E aí hoje eu falei assim, tá Deus, eu vou continuar lendo, não entendendo e eu vou pregar o quê? E aí a gente esquece que Deus não está nem aí para as nossas penitências. Deus não está nem aí para o que você pode ou não fazer por Ele. Calma, que eu vou explicar. Eu e você, nós nascemos, e semana passada nós falamos sobre isso, sobre propósito, sobre propostas, e nós nascemos por esse propósito. Louvar e adorar a um Deus. O Deus que é o nosso Pai. E hoje eu vim nesse intuito de adorar a Deus com você. Eu vim nesse intuito de render toda glória a Ele. Com tudo que nós somos, com tudo que nós fazemos, tudo é para Ele. Esse texto, a gente vai começar a ler, e eu quero orar antes de ler, porque nós precisamos literalmente de uma oração, não porque eu vou pregar ou eu vou receber, mas é que o Espírito Santo ele já está aqui. Ele já está aqui. E só Ele para convencer eu e você da justiça e do pecado. É por isso que eu quero que você curva a sua cabeça. Papai, esta é a Tua palavra. Ela é uma verdade e é nela que nós queremos ser guiados. Espírito Santo de Deus, retira entre nós, Pai, todos os sofismas e todas as dúvidas, Pai, porque a Tua palavra ela é clara e verdadeira. Ensina-nos a caminhar através dela. Em nome de Jesus, amém.
Para eu te colocar na página, já mudei. Eu falei que a gente ia ler o capítulo todo, mas eu vou diminuir aqui. Por quê? Porque eu vou querer adorar a Deus. Entenderam aí? Então daqui um pouquinho você volta, que a gente vai adorar a Deus mais, tá bom? Entendeu? Paulo está preso, e aqui ele não está corrigindo a igreja. Depois você vai ler lá na sua casa, Efésios 1. Ele está preso, ele não está corrigindo ou dando uma palavra de exortação, ele está instruindo de um tom mais em celebração. E no versículo 13 e 14, que daqui a pouco a gente vai ler, fica muito claro sobre o selo do Espírito Santo, para quem ouviu e creu. É mais ou menos isso. Lá no capítulo, no versículo 15, a gente vai começar nele, Efésios 1, 15. Depois de Paulo já ter dito algumas coisas aqui, eu te dei um resumo, ele começa a agradecer a Deus. E ele ora. Isso é uma oração de Paulo na prisão. Te coloquei dentro do contexto, vamos lá. Versículo 15, por este motivo, e o versículo 13 e 14, vou mudar e vou ler ele, vamos lá, volta lá para o versículo 13. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. 14, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Paulo está nos dando um selo. Quem viu, ou quem ouviu e creu, recebeu. 15. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraterno para com todos os santos. Digam assim, todos os meus irmãos. Não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e de revelação. Diga, Espírito Santo, venha sobre mim. Eu disse que meus olhos não estavam bons, né? Tem um oftalmo aí para me arrumar? Acho que meu óculos não está legal. Sabedoria e revelação, versículo 17, segunda parte. No pleno conhecimento dele. 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Como é que está aí? E a incomparável grandeza do... Dani sempre na minha frente. Incomparável grandeza. A gente já vai falar sobre isso. Os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e entronizando à direita nas regiões celestiais. Eu ainda vou terminar, mas preste atenção, nós estamos falando de um Espírito Santo que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Qual é o título da pregação? O poder que você ignora. Eu e você, nós sabemos, todos nós aqui, já reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e sabemos, todos, que lá no céu existe um Deus Criador, um Deus poderoso, um Deus que está sobre tudo que há.
Eu e você sabemos disso, não é novidade nenhuma. Vou adiante, eu e você sabemos que esse Deus Criador nos ama. Clélia, você ama o Marcel? Que tamanho? Bastante. Povo, você ama a Cecília? Deus, o Criador de todas as coisas, te ama e nós sabemos disso. Quando nós vamos para a Bíblia e nós entendemos que esse amor, ele é maior do que um amor de matrimônio, um amor de paternidade ou qualquer outra paixão que você sente, Deus ainda assim te ama muito mais que isso. Na maioria das vezes isso entra e sai. Porque é óbvio, porque eu já ouvi, você já ouviu. Nesse auditório nós temos a convicção disso, amém? Que Ele nos ama. Nesse auditório tem outra coisa, muitas coisas escondidas. Verdades escondidas. Verdades que eu não sei a respeito. Que você não sabe a respeito. Pecados, falhas, feridas. Existem verdades que só Ele sabe. Só Deus. O Deus que te ama. O Deus que, mesmo as suas verdades escondidas, sabe. Desde quando você levanta até quando você se deita. E Ele continua te amando. Porque não é sobre o meu pecado e o seu pecado. A igreja ao longo dos anos e a religião ao longo dos anos começaram a nos colocar algumas regras, algumas liturgias, alguns asteriscos. E nós começamos a caminhar para um lado onde nós nos esquecemos que nada que nós fizermos, nada, eu disse nada, pode mudar o amor de Deus. Eu creio no meu espírito que hoje haverá batismo de amor nesse lugar. E eu preciso que você permaneça pelo menos, com seu espírito aberto, dizendo: Espírito Santo, faça o que você tem que fazer hoje. Não é porque eu estou pregando ou porque... É porque nós nos esquecemos todos os dias que um poder habita entre nós. Habita em nós. É como se eu tomasse uma água e essa água agora está dentro de mim. Completamente diferente se eu pular agora no oceano, onde eu estou dentro da água. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor do nosso Pai. Nós continuamos vivendo nossas vidas baseado em objetivos, em metas, em tantas coisas pertinentes ao nosso dia a dia, gente. Nós buscamos reconhecimento, nós buscamos ir atrás das multidões, porque é natural. Mas o Espírito que habita em mim e em você, ele não é natural, e nós precisamos ter uma consciência espiritual a esse respeito. Entenda, Jesus, eu não vejo nenhuma parte da Bíblia Jesus correndo atrás de uma multidão. Eu não vejo nenhuma parte da Bíblia Jesus indo atrás de coisas grandes. Muito pelo contrário, eu vejo Jesus até fugindo dela. E nós estamos todos os dias buscando isso inconscientemente. E essa semana eu pude observar e dizer assim: Pai, me perdoa porque às vezes eu esqueço que o Espírito do Cristo vivo vive em mim. Isso não é
Isso não é pouca coisa, pelo amor de Deus. Nós vivemos em dúvidas, nós vivemos em tantos questionamentos, e nós colocamos Deus num potinho de bilhete, onde nós tiramos um todos os dias. E nós esquecemos que o seu próprio Espírito habita em nós. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo a incomparável grandeza do seu poder. No final do dia, sim, nós precisamos entender, no final de tudo isso, não importa o que você faça, não importa o que aconteça, não importa o que você já passou esse ano. Alguns de nós aqui já passamos algumas coisas esse ano, ou estamos passando. Não importa. Deus continua te amando. E se você, assim como eu acredito que todos nós aqui já somos um com Cristo, por que nós estamos duvidando do que Ele já nos disse? Por que nós estamos se questionando? Por que nós estamos ansiosos? Por que nós estamos preocupados? Por que nós estamos tristes? Por que nós ainda continuamos doentes? Por que ainda nós não usamos do Espírito, do próprio Deus que habita em nós, para vivermos? E se nós vivêssemos todos os dias assim? Conversava com a Dani e com o Vitor sobre a Páscoa, né? E todos os dias é Páscoa, amém? Esses dias eu disse Feliz Páscoa para a Helena no meio da semana. Ela falou assim: papai, hoje não é Páscoa. E eu tive que pregar para ela. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E se todos os dias nós acordássemos e disséssemos assim: Espírito Santo. Gente, nós não somos pouca coisa, não. O Espírito Santo habita em mim e em você, e nós ainda estamos vivendo numa rodinha, num clubinho de igreja. Com todo o amor no coração que eu tenho por vocês. Em dizer que nós ainda estamos vivendo como se... Paulo está dizendo isso. Paulo está nos lembrando. Hoje, enquanto eu pensava isso, eu dizia: Jesus, às vezes eu duvido de algumas coisas. E eu vou te dizer uma coisa que talvez para os religiosos de plantão nem voltem domingo que vem, mas nem sempre a gente acredita em algumas coisas. E tá tudo bem, desde que você coloque seu joelhinho no chão e diga assim: papai, hoje eu errei. O que você fez, filho? Não, eu só não acreditei. Eu só não usufruí daquilo que o Senhor já me deu por direito. Daquilo que o Senhor já colocou em mim, já me curou. Às vezes eu esqueço. E tá tudo bem. Jesus, ele não tá bravo com você por isso. Se fosse eu, sim, estaria. Mas ele não, porque ele é muito, muito, muito mais amoroso que eu. Nós vivemos todos os dias esquecendo. Nós vivemos todos os dias ignorando o poder do próprio Deus. Amanhã você tem coragem de fazer isso? No seu primeiro... Eu estou ainda sendo errado em te instruir isso, porque não deveria ser no primeiro problema. Deveria ser todos os segundos da nossa vida. Mas na primeira dificuldade que você tiver, você tem coragem de dizer assim: mas ei, Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus está comigo, e descansar? E usufruir disso? Eu falava essa semana com um rapaz ali do Marcílio, a gente estava tomando um café e ele me fez alguns questionamentos da igreja e tal. Nós já nos conhecemos desde lá de Londrina. E dele: pô, que legal, cara, porque ele me conheceu num outro momento da vida. Ele: pô, que legal que tu disse sim para o ministério e tal. E ele falou assim: qual que é o maior... Ele fez uma pergunta para mim: qual que é o maior desafio de um pastor? Eu falei: anota.
Nota porque é muito grande, brincadeira. Mas algo que veio no meu espírito, eu vou dividir com vocês, é que nós colocamos um limitador naquilo que nós chamamos de igreja. E a gente precisa desmistificar isso, é o tal da metanoia, e Paulo nos ensina a abrir nossa mente para isso. Que existe um limitador na vida de qualquer crente que se chama igreja. Porque nós criamos uma dependência, e isso aqui é muito importante, isso aqui é a própria palavra de Deus. Mas Jesus, você não vai ver na Bíblia, Jesus ele não pede para que nós venhamos todos os domingos na igreja, voltamos para casa e esperamos o próximo domingo. Jesus ele nos faz outro pedido e eu respondia para ele assim, o mais difícil numa igreja é você poder se comunicar com as pessoas e entender que elas são a igreja. E como igreja, como corpo de Deus, todos nós aqui somos muito importantes para isso. Jesus vai dizer, e é um mandamento, me ame acima de tudo, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, me ame. Mas eles verão que tu és o meu discípulo. Por quê? Como vocês amem uns aos outros. Então, Deus, Ele está claramente dizendo aqui, eu já amo vocês, eu quero que vocês me amam, mas sabe como que você pode lá fora mostrar para o universo que você é um discípulo de Deus? Amando uns aos outros. É o que nós fazemos aqui. Quantos sentem parte de uma família aqui dentro? De verdade, se você não faz, não tem problema, baixa a sua mão, tudo certo. Nós somos uma família. E nós precisamos amar uns aos outros. E nesse momento eu quero, agora o Espírito Santo já mudou a coisa, no meio da pregação você vai curvar sua cabeça e nós vamos orar, porque tem alguém precisando de algumas orações hoje. E eu quero que você curve a sua cabeça, que você não peça nada para você. Como igreja, eu falei de igreja e de família, o Espírito Santo ele me leva a fazer uma oração agora. Você conhece alguém que está ferido, você conhece alguém que está enfermo, você conhece alguém que está sem esperança, você conhece alguém que está precisando que o Espírito Santo visite ele agora. E é como família que nós faremos isso. É amando uns aos outros. Se você puder, já pode começar, abrir a sua boca baixinho do jeito que você tiver, mas ore pelo menos por uma pessoa que você acha, que você tem certeza que precisa de uma visita agora do Espírito Santo. Pai, nós como igreja, como família, nós liberamos agora, Senhor, nós liberamos agora uma palavra profética sobre todos aqueles que estão se sentindo caídos, todos aqueles agora, Senhor, que estão enfermos. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, visita agora, Pai, todos aqueles que estão desencorajados, aqueles que estão, Senhor, sem esperança. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vai agora, abraça com o teu amor poderoso, abraça, Espírito Santo, com o que nós não podemos fazer, Deus. Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre essas pessoas, Pai, cura, libertação. Nós declaramos sobre essas pessoas, Senhor, conforto, Deus, que vem do alto, que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. É isso que uma família faz. É isso que uma família faz. Assim como eu vos amei, ame uns aos outros. Olha o que Paulo está dizendo lá no versículo 15. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus, que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, para com todos os irmãos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, em pleno conhecimento dele. É isso que nós precisamos essa noite. Pedir ao Espírito Santo a revelação dele sobre as nossas vidas. Eu já pude dizer isso para algumas pessoas individualmente, quando existe
um bate-papo de mesa. E eu falo isso coletivamente porque eu não tenho nenhum problema com isso. Todos vocês, individualmente, não só para esta igreja, mas para Deus, são muito mais importantes do que o pastor dessa igreja ou qualquer outra pessoa. O pastor fundador da C3, Phil Pringle. Entre eu e você, entre Phil e você, entre todas as lideranças globais da nossa igreja, não existem pessoas mais importantes do que cada um de vocês. Porque nós, como igreja, somos um. Nós, como igreja, somos um corpo. E talvez eu, neste momento, seja a voz deste corpo. Mas todos vocês são importantes, fazendo aquilo que vocês fazem, usando aquilo que vocês têm. E deixa eu te dizer, é só o Espírito Santo. Mais nada que isso. O que eu tenho, pastor? Eu não tenho nada. Somente o Espírito Santo. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Conseguiu a imagem, Dani? Eu não sei porquê, mas eu escolhi isso aqui. Alguém sabe o que é? Fígado aí, ó. Fígado bovino. Alguém sabe para que serve? Hã? Além de comer? Hã? É ótimo para comer. Eu prefiro ele liofilizado. Eu tomo em cápsula. Ninguém sabe para quem que é? Para filtrar, né? Fígado. Filtra. Filtrar o quê? Aí eu já não sei. Por que isso agora, pastor? Porque às vezes a gente esquece de algumas coisas. Eu estou pregando sobre o poder que existe em você, que é o Espírito Santo, mais importante do que tudo, e nós estamos desprezando esse poder. Eu estou te lembrando que Deus te ama acima de todas as coisas, e não importa o que você faça, não importa o que você já fez, não importa as verdades que estão escondidas e só você sabe, Deus continua te amando, e é por isso que Ele depositou o Espírito que há em você. E como igreja, somos um corpo. Como igreja, somos um corpo. O fígado faz parte de um corpo. Eu e você brincamos aqui, não sabemos o que ele filtra, mas nós sabemos que um corpo sem um fígado morre. Sim. Um corpo sem um fígado morre. O Espírito Santo ele vem com um batismo de amor hoje. Talvez uma pessoa, não sei, mas esteja se sentindo rejeitada ao ponto de dizer: eu não sou importante para ninguém. Talvez seja uma das pessoas até que não veio na igreja, que nós já oramos por elas, não sei. Se no meio do caminho você recebeu uma mensagem de alguém dizendo assim: resolvi aquela situação, deu certo, ou estou melhor, saiba que o poder da sua oração, ou o poder da nossa oração, surtiu efeito. Eu só queria te trazer a memória de que um corpo sem um fígado, que nós nem sabemos o que ele filtra, eu não sei nem onde fica no boi, um corpo morre. Pode tirar a imagem. Era só para te lembrar isso. Nós somos um corpo. Nós resplandecemos a glória de Deus. E nós somos muito amados por Deus. Todos nós tivemos um encontro com Jesus. E se você ainda não teve, se você não teve essa experiência de receber o próprio Espírito de Deus, daqui um pouco a gente ora e você se torna corpo com a gente. Você vem para a família. Mas, pelo amor de Deus, vamos parar de ser crente meia boca e achar que tudo está perdido, que eu dependo de como eu disse, um potinho de promessas, que eu preciso de um guru de plantão. Um guru de plantão. Sabe o que é um guru de plantão? É um profeta, é um pregador, é um pastor, não sei. É alguém da intercessão, não sei. Tudo isso é importante, sim, nas suas devidas funções, mas eu e você, nós não precisamos de guru espiritual. Nós carregamos o próprio Espírito de Deus. Isso nos transforma.
Se nós ainda não fomos transformados, é porque nós não recebemos. Desculpa, se você... não, pastor, eu já tive um encontro com Deus, eu já entreguei a minha vida e você pode até não ter sentido uma emoção, você pode até não ter sentido um sentimento, mas o Espírito de Deus habita. E assim nós somos transformados. A minha oração é para que você, essa semana, todos os dias, diga: Deus, eu não quero desperdiçar esse poder. Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele volta para os discípulos, e aí os caras veem, cara, ele era o Filho de Deus mesmo. Agora nós estamos grandão. Jesus disse assim: mas eu estou indo embora. Aí a galera pensa: não, Jesus, pelo amor de Deus, agora que a gente vai fazer acontecer? Não, filho, eu estou indo embora, mas eu vos enviarei o meu Espírito. E a partir dali, dunamis, poder do Espírito Santo. Então, se eu e você não pararmos todos os dias e buscarmos na nossa cabeça que o próprio Espírito do Deus, eu estou repetindo isso que é para ver se entra, o próprio Espírito do Deus, aquele que ressuscitou Jesus, sabe aquele um que você ora? Sabe aquele um que é o nosso irmão mais velho? Sabe aquele um que talvez você está na Bíblia, está na igreja já há tantos anos, cantando e adorando a Deus? O que ressuscitou é Ele mesmo. O Espírito dele está em você. Eu não preciso de guru, eu não preciso de uma situação, eu não preciso de motivação. O Espírito Santo habita em nós. Pelo amor de Deus, não despreze o poder que há nisso. Pelo amor de Deus. Pastor, eu já entendi, mas como é que eu faço? Não sei. Na verdade, eu não sei. Eu não sei o que você precisa fazer. Só você sabe. Você e Deus. Vou te dar um exemplo porque eu sou amigo. Mas que eu vou te falar que não sabia, não sei. Mas eu, hoje, excluí minha rede social. Se você me marcar, se você me mandar uma mensagem, por favor, eu tô off. Por quê, pastor? Porque eu quero estar sensível ao Espírito de Deus. Porque eu preciso dar atenção para minha família, porque eu preciso fazer um monte de coisa, porque eu preciso se organizar. Você sabe disso. Mas eu estou entendendo que está faltando algo no meu dia, que é ouvir o Espírito Santo de Deus. Para que isso entre na minha cabeça e eu fale assim, faz sentido. Então eu não sei o que você vai fazer. Talvez você precise aumentar o seu devocional, talvez você precise jejuar, talvez você precise orar, talvez você precise passar na frente da praia. Se tem uma coisa que contempla a glória de Deus, é nós reconhecermos Deus em tudo. Às vezes eu passo no meio do meu dia na praia, eu falo assim: glória a Deus, Tu és lindo, Jesus. O Criador de tudo isso aqui é meu Pai. E eu estou glorificando a Deus nisso. Então, algumas aplicações no nosso dia, ela é simples, mas nós não precisamos viver de domingo em domingo esperando um pregador de fora dos Estados Unidos vir aqui me dizer que Deus me ama, que o próprio Espírito de Deus habita em mim e que todos os problemas estão resolvidos. Assim com passe de mágica? Não. Mas todos os dias, nós dizendo para Deus assim: eu confio em Ti, Senhor. Aos meus olhos isso aqui não está legal, aos meus olhos meu casamento não vai bem, aos meus olhos eu não sei como é que vai ser a situação financeira mês que vem, os meus objetivos pessoais, blá, 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 você sabe do que eu estou dizendo, mas em todos os motivos eu tenho a convicção: Espírito Santo, você está comigo. Eu não sei se você já fez essa oração, eu acho que é errado, não faça, mas eu já fiz. Assim, se tudo der errado, você está comigo. Mas se ele está comigo, não vai dar errado. Mas é só uma conexão mental minha para dizer assim: Deus está aqui, o próprio Espírito Santo vai na minha frente, Ele está na minha retaguarda. Eu não sei, gente, essa era a palavra que eu tinha para vocês. Talvez isso não faça sentido. Vai ler capítulo 1, leia, peça: Espírito Santo, que poder é esse que eu estou desperdiçando? Nós temos um poder de influência, eu sempre falo isso, e nós, agora como movimento C3, eu te digo isso, nós fomos criados
para ser uma igreja relacional. Nós não somos criados para ser uma igreja e uma bolha cristã. Nós somos criados para atingir todas as esferas da sociedade. Se você olhar para o lado, ainda está faltando muita gente aqui, porque a gente não chegou em algumas esferas. Então, assim, tem lugares que Deus está te colocando e você está levando o Espírito Santo de Deus lá para que haja transformação. Tem lugar que às vezes você não está pisando porque você fala assim, eu sou religioso demais para pisar naquele lugar. Eu não estou te dando aqui liberdade para você fazer o que você quer da sua vida, mas com a consciência, entenda o poder e a influência que eu e você temos na sociedade. Entenda isso. E tudo vai se transformar. Paulo está me ensinando isso. Eu não sei o que o Espírito Santo vai tratar contigo, mas Paulo está me ensinando isso. Eu queria orar com você. Nós vamos cantar uma música para adorar a Deus, mas curva a sua cabeça, mantenha o seu espírito ativo, porque todas as vezes que nós abrimos espaço, algo acontece em nós. Deus, Ele não precisa de nada do que você tem. Eu disse nada, nada. Deus, Ele só precisa de disponibilidade. E às vezes nós fechamos isso no nosso coração, na nossa mente, porque nós acreditamos em muitas regras, em muitas coisas que nos afastam. Mas essa noite eu quero que você abra espaço. Espírito Santo, mais de Ti. Espírito Santo, venha sobre esse lugar e batiza, Pai, agora. Encontra, Senhor, um coração disponível para receber aquilo que o Senhor já fez em cruz, aquilo que o Senhor já nos entregou, aquilo, Senhor, que nós desperdiçamos todos os dias como oportunidades, Pai, de viver extraordinariamente, Senhor, pelo Teu pleno amor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo Teu agrado. Nós deixamos, Pai, de usufruir isto por mazelas, por religião. Espírito Santo de Deus, vem com batismo agora. Encontra, Senhor, agora, Pai. Abraça-nos, Espírito Santo de Deus. Abraça-nos, Espírito Santo de Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo consciência. Consciência, Senhor, daquilo que carregamos, para onde levaremos e quem somos, Senhor. Revela, Senhor, a identidade de cada um aqui agora. Talvez, Pai, pessoas duvidosas ainda não se sentiram disponíveis ou não se sentiram, Pai, filho, filha. Traz agora, Senhor, a identidade dos Teus filhos. Traz agora, Espírito Santo de Deus, a convicção. Espírito Santo de Deus, passeia entre nós. Espírito Santo de Deus, tens liberdade, Senhor, para transformar, mudar de lugar, organizar aquilo que está fora do lugar, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Pai, agora, Jesus, para esta igreja. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Que manda minha vida, que eu é Senhor, olha eu sou teu. Nome é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és incomparável.
os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Somente fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Cante isso. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração de um amor que faz mudar o mundo. Jesus, amor é esse que nos faz sempre te adorar. Amor é este, Senhor, que nos faz acreditar. Amor é este, Espírito Santo. Eu vou construir a vida em ti. Tu és seu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou confiar sua vida em ti. Tu és, Senhor. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração de um amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Pai, mostra-nos, nos revela, Senhor, a Ti. Nos revela, Senhor, através de sonhos, através de pessoas. Revela-nos, Pai. Nós encorajamos, Senhor, uma igreja. Nós encorajamos, Senhor, famílias. Nós encorajamos empresários. Nós encorajamos funcionários, músicos. Nós encorajamos estudantes. Nós encorajamos meninos, meninas, criança. Nós encorajamos, Pai, a Tua igreja a viver com o poder do Espírito Santo todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos essa noite,
O selo, Senhor, que nos foi dado. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Jesus, nós não podemos mudar o mundo, mas o Espírito Santo sim. Que nós possamos levar Ele, Senhor, em lugares onde o Senhor deseja. Que nós podemos falar dEle nos lugares onde o Senhor nos envia. Que nós possamos sentir o amor dEle quando a dúvida vier. Nós podemos sentir a força dEle quando sentirmos fraco. Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações, mas abra os nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre esta igreja, sobre famílias, eu declaro, Senhor, sobre todas as pessoas, uma unção renovada. Espírito Santo de Deus, abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que esse entendimento, Senhor, nunca saia. Nós repreendemos em nome de Jesus todas as mentiras do diabo, nós repreendemos em nome de Jesus todo engano, Pai, toda dúvida. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós celebramos, porque nós carregamos, Pai. Nós carregamos um selo, nós carregamos um poder. Em nome de Jesus, Pai. Nada, Senhor, nada se compara a isso. É isso que nós somos e é isso que nós desejamos, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Tem algum recado? Não? Que bom. Semana que vem nós começamos a nossa série do mês de pregações. Quero finalizar o culto com o mandamento, e se nós somos discípulos, faremos isso. Semana que vem nós seguimos com uma série Atos de um Discípulo. Quantos são discípulos? Quantos são discípulos? Amém? Então nós faremos isso. Eu quero finalizar o culto. Se você está sentado, fique de pé, que a gente vai orar para encerrar. Uma oração que o Vitor ama, que se chama Pai Nosso. E nós faremos isso em unidade para encerrar, ok? Ah, pastor, eu nunca vi isso. Eu não sou o dono da bola, se você está pensando. Fala assim, você faz isso porque você é o dono da bola. Não. Mas eu tô com ela, então eu toco para quem eu quiser. Podemos orar isso de coração. Uma oração que Jesus nos pede para fazer. Ele não pede Senhor, Ele não pede Mestre, Ele não pede Deus de Israel, Jeová Rafá. Não, Ele fala, orem, Papai, Abba. E nós encerraremos o culto assim, amém? Amém? Então feche seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, até domingo que vem.